ferir os profetas de Deus. Mas este homem, com a tremenda ousadia, eu coloco ele como um herói oculto. O homem que não quer título, o homem que não quer fama, mas sim o homem que quer fazer a obra de Deus. Pegou os profetas dentro de uma caverna, começou a sustentar com pão e com água. Ei, mas espera um pouquinho. Mas naquela época havia decadência. Naquela época a água era rara. Naquela época a farinha também era cara. E aquele homem era apenas mordomo. Pegou seu sustento, o seu dinheiro, para sustentar o profeta de Deus. Pois, querido, a palavra do Senhor fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem não se importou com o que ele tinha no seu celeiro, mas ele se importou de uma coisa: em repartir o pão com o seu próximo, repartir o pão com o seu irmão. Oh, amados, como é difícil ver uma pessoa repartir o seu pão, ter em sua casa, aleluia, apenas 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, e tendo 6 filhos em sua casa, e o irmão vem pedir: irmão, me dá um pouco de farinha, me dá um pouco de arroz. Mas quando ele olha para a sua família, pedindo, necessitando, ele fala: minha irmã, não tem não, eu tenho um filho, eu tenho 2, tenho 3, o que serão dele? Eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que eu nunca vi um justo desamparado ou mendigar o pão. E naquela época, aquele homem fez uma imensa dívida, e ao passar do tempo, aquele homem morre, e a sua dívida foi para a sua esposa. E aquela mulher, queridos, não trabalhava. Aquela mulher não tinha sustento, porque naquela época, no povo de Israel, quem trabalhava era o homem, quem sustentava a casa era o homem, e a mulher só fazia o dever de uma mulher, era cuidar da sua casa. Mas sendo ela aquela notícia, uma notícia dolorosa, uma notícia difícil para a sua vida, os seus 2 filhos, que ela gerou com dor, gerou com alegria, ela iria perder para ser escravo de um homem da qual ela nem conhecia. Mas aquela mulher, queridos, ficou na posição. Aquela mulher não contou a sua situação para qualquer pessoa. Ela esperou o momento certo, ela esperou a hora certa de declarar o que estava no seu coração. O profeta de Deus estava passando. Ela chama o homem de Deus e fala: ei, o meu marido temia muito ao Senhor, o meu marido morreu, não tinha nada para pagar, agora vem os credores e quer levar o meu filho. E o profeta fala para ela: o que é que tu tens em casa? Ela fala: meu Senhor, eu tenho apenas um pouquinho, uma botija de azeite, eu não tenho mais nada na minha casa. Eu quero dizer nesta noite, querido, quando você pensar que é o fim, para o meu Deus é o começo. Quando você parar para falar acabou, meu Deus fala: ainda não acabou a tua história. E naquele momento, o profeta de Deus dá uma ordem: entra na tua casa. Entra em tua casa. Mas antes de falar isto, ele pede algo a ela: vai nos teus vizinhos, pede vasos, não cheios, mas vazios, não poucos, mas muitos. Muitos gostam de pregar essa mensagem: como está você com seu irmão? Queridos, não quero eu entrar na tua vida particular nesta noite não, mas quero falar sobre a palavra de Deus para a tua vida. Aquela mulher, querido, ela vivia em unidade. Aquela mulher vivia em união. Aquela mulher tinha a presença de Deus na vida dela.
A preocupação dela era a sua família. A preocupação dela era ficar na posição dela. E naquele momento ela sai em casa. Meu irmão, me empresta um vaso. O irmão vem, toma, minha irmã. Ela foi em casa, pediu vasos emprestados. E em cima deste momento, ela entra em sua casa e fecha a porta. Ao fechar essa porta, lanço eu a âncora dessa mensagem, que tem subordinado ao tema: o Deus que muda história. Quando ela fechou a porta, a Bíblia relata que o azeite começou a descer. Mas eu parei um momento para pensar neste assunto. Senhor, se eu fechar a porta, o azeite vai descer? Ele: não, meu filho. E Deus me leva no livro de Marcos, capítulo 6 e versículo 6. Quando orarás ao Senhor teu Deus, entra no teu quarto e fecha a porta. O milagre, queridos, só foi acontecer na vida daquela mulher quando ela teve um particular com Deus, quando ela foi buscar a face do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que a oração do justo tem todo o seu efeito. E a palavra do Senhor diz: bati, e abre-se-vos-á. Quem é o pai, se o filho pedir um pão, ele dará uma serpente. Quem é o pai, se o filho pedir aleluia, uma pedra, o que dará? Qual vai ser o presente do pai? Se uma mãe chegar diante do filho, e o filho vier: meu pai, minha mãe, me dá um pedaço de bolo. A sua mãe não vai virar as costas. Ela vai correr atrás para dar o bolo ao seu filho. Deus não é diferente. Mas Deus coloca uma observação que está no livro de Deuteronômio, sobre as bênçãos e as maldições. Se o meu povo for obediente a mim, eu o abençoarei. Mas se o meu povo for desobediente, eu o amaldiçoarei. Aquela mulher era obediente ao Senhor. Aquela mulher fazia a vontade de Deus. A Bíblia diz, querido: examina-se, pois o homem a si mesmo. Mas se porventura tiver alguma falha em ti, a Bíblia também nos dá um respaldo. No livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E em cima disso eu coloco que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a mudança só vem quando a pessoa dá o primeiro passo. Quando a pessoa olha para o alvo, que é Cristo. Quando a pessoa se coloca como Josué. E Deus falando a Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Deus manda você se esforçar, queridos. Você não abaixar a guarda. Você não abaixar a cabeça com essa dificuldade do nosso dia a dia. Porque essa dificuldade que eu e você passa hoje é apenas um vestibular de Deus para nossas vidas. O exemplo que você vai dar a outras pessoas. Para você ser aprovado, tem que passar pelas algumas matérias do Senhor.
para ter a mudança de vida, a mudança de história. A primeira matéria do Senhor é esta: deixar o mundo. Primeira matéria é esta. Segunda matéria é descer na olaria de Jeová. Dentro dessa matéria, nós encontramos, querido, alguns pontos essenciais para nossas vidas: a oração, o jejum. Mas a matéria final é essa: reconhecer quem é você. Quando você reconhecer quem é você realmente, você vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, sem o teu Espírito eu não sou nada. Quando você reconhecer, Deus vai se colocar agora em um foco, em mudar a tua história. Aí você vai começar a passar em algumas etapas na tua vida, pelo vento de Deus, pelo deserto do Senhor. E Deus vai começar a te lapidar, a te preparar, a te sondar. Quando você pensar que está pronto, Deus vai se calar para você. E quando Deus se calar para você, meu irmão, te prepara. Vai ter joelho, vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Diz: Senhor, cadê o Senhor Deus? E Deus olhando para você, e você perguntando: cadê o Senhor, meu Pai? Eu estou só. Eu não tenho mais ninguém